Olá, boa noite. O Brasil dá mais um passo na Copa do Mundo. A seleção enfrenta mais uma prova de fogo com um primeiro tempo difícil. Mas logo depois do intervalo, William lança e Neymar faz o dele. Dois jogadores com atuações brilhantes em campo. Casemiro leva o segundo amarelo, está fora da próxima partida. A seleção vai para cima do México. Fora de campo, o nosso camisa 10 leva um pisão, mas o juiz não dá nada. E aos 43 do segundo tempo, Firmino confirma a nossa vaga nas quartas de final. No outro jogo do dia, quase dá zebra. O Japão faz 2-0 na seleção belga, mas os belgas viram o placar na última bola do jogo. E com essa vitória no sufoco, a Bélgica é a próxima adversária do Brasil na Copa da Rússia. 12 meninos de um time de futebol são encontrados vivos depois de 10 dias presos numa caverna. E as urnas consagram o primeiro presidente esquerdista da história do México. Agora, no Jornal Nacional. Hoje era vencer ou vencer. E o Brasil venceu. Passou de fase. Derrotou o México por 2-0 na cidade de Samara. Foi o nosso primeiro jogo eliminatório aqui na Copa da Rússia. E agora, nós estamos nas quartas de final, que vem a Bélgica. E depois de narrar a vitória do Brasil em Samara, o Galvão Bueno acaba de chegar aqui no estúdio do JN, na Rússia. Boa noite, Galvão. O que você achou? Boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, Renata, você na escalada destacou 2 jogadores, né? Eu diria para você que Copa do Mundo. E é impossível falar desse jogo de hoje sem destacar a atuação de 3 grandes jogadores. Acrescento o Thiago Silva. Fez uma partida impecável como capitão, como jogador, cortando as bolas. Então, Thiago Silva, Neymar e William. E essa vitória contra o México só foi possível graças a uma sintonia importantíssima, não só entre esses 3, mas entre todos os jogadores do Brasil. E essa sintonia apareceu principalmente no segundo tempo. Que Copa do Mundo, hein? A virada da Bélgica sobre o Japão foi tão emocionante que fica até difícil apontar um personagem para esse jogo. O repórter Rafael de Ângelo encontrou 3. Bagunça, bagunça mesmo. A festa japonesa que se anunciava hoje em Rostov passava por ele. Inui, camisa 14, o cara desse sorriso e dessas lágrimas. Durante uma boa parte do jogo, o atleta de 30 anos era o nome em campo. Além de ter começado a jogada do primeiro gol da partida, ganhando a bola lá atrás, no início do lance. Shibazaki faz o passe. Olha a chance do gol do Japão. Bateu pro gol! Ele também exibiu o talento nessa finalização. Só que Inui não vai às quartas. Quem vai é o camisa 10 belga. Desde antes do jogo, Eden Hazard era a maior estrela do confronto, de quem sempre se espera a magia. E ele estava tentando. Errou por pouco aqui, observou o primeiro gol do time e participou diretamente do segundo. De novo para canhota, faz o cruzamento. Foi eleito, inclusive, o melhor jogador em campo. A questão é que a noite aqui em Rostov preparava uma história bacana para quem vive evitando gols. Como a Bélgica era favoritaça para o jogo, não se esperava que o goleiro do time fosse essencial para o resultado. E durante um bom tempo, a previsão se confirmou. Courtois só defendeu uma bolinha na primeira etapa. Não tomou sustos, tirando o que ele mesmo provocou. Na ânsia de colocar a bola em jogo rapidamente, quase protagonizou o maior frango da Copa. Mas aguarde. Ter esse tipo de iniciativa definiu o jogo. Sem chance alguma nos 2 gols que tomou, o goleiro belga apareceu nos acréscimos. Espalmou a cobrança perigosa de Honda, escanteio para o Japão, bola na área, uma defesa fácil e aí sim voltou à atitude. O goleiro iniciou o lance do contra-ataque que decidiu a classificação belga. A última jogada, o último ataque, vem o Nier, Lucas foi o gol! A rapidez na reposição de bola talvez tenha sido assunto no papo do goleiro com os pais depois do jogo. Os dois
eram jogadores de vôlei. O goleiro, inclusive, treinou nesse esporte até os 12 anos e aí optou pelo futebol. Sempre disse que a infância no vôlei ajudou nos reflexos e na agilidade. A Bélgica agradece. Equipes internacionais de resgate encontraram vivos 12 meninos de um time de futebol que passaram 10 dias presos numa caverna da Tailândia. Era madrugada de terça, começo da tarde no Brasil, quando as autoridades tailandesas confirmaram que o grupo conseguiu se abrigar dentro de uma das muitas cavernas do complexo Tham Luang, que se estende por 11 quilômetros no norte do país. Enquanto parentes fazem vigília do lado de fora, equipes de resgate correm contra o tempo para drenar o local inundado depois das tempestades dos últimos dias. O grupo se perdeu no dia 23 de junho, quando saiu para explorar as cavernas. Os 12 meninos, com idades entre 11 e 16 anos, jogam num time de futebol local. O técnico deles costumava organizar passeios depois dos treinos. Autoridades dizem que eles podem ter ignorado a placa que alertava para o perigo de enchentes durante a estação chuvosa na Tailândia, que vai de julho a novembro. O sumiço das crianças comoveu o país e as imagens das repetidas tentativas para localizá-las correram o mundo. Especialistas da Força Aérea Americana e 3 mergulhadores britânicos com experiência em cavernas foram enviados para ajudar na operação de resgate. Depois de 10 dias de muito esforço, os mergulhadores finalmente conseguiram chegar até os meninos. Desnutridos e com baixa temperatura corporal, eles estão recebendo tratamento médico no local. Mas ainda vão ter outro enorme desafio pela frente: fazer o caminho de volta no escuro, sem forças e sob ameaça de mais chuva. Num observatório astronômico do Chile, uma equipe internacional registrou pela primeira vez o nascimento de um planeta. O planeta batizado de PDS-70b é arredondado e fica no centro de um círculo de gás e de poeira. Segundo os cientistas, a temperatura na superfície é de 1000 graus Celsius. Quentinho por lá, né? Vamos ver como fica a temperatura e o tempo para amanhã no Brasil. Boa noite, Maju. Oi, Bonner. Boa noite para você e para todos. Olha só, Bonner, eu começo destacando esse sistema aqui de alta pressão, que é o responsável pela falta de chuva na maior parte do país, né? Ao empurrar o ar de cima para baixo e impedir a formação das nuvens. Por causa dele, tem repeteco de secura amanhã, com índices menores aí que 20% em Mato Grosso, Tocantins, parte do Pará e norte de Goiás, e abaixo de 30% aqui em grande parte do país, quando o ideal é um índice em torno de 60%. Umidade baixa é a senha para problemas respiratórios, cansaço, beber muita água, evitar lugares aglomerados, são algumas das maneiras aí da gente se proteger. E o rio, que tem o mar para manter a umidade, deve entrar aí no Clube da Secura amanhã à tarde e segue o seco também em BH, Campo Grande, Brasília, Goiânia, em Cuiabá, Teresina, Palmas, Rio Branco e Porto Velho. Aqui é secura e quentura. A chuva continua espremida nas bordas, no extremo norte do país, no leste do Nordeste e em áreas da região sul, onde também pode ter ventania. Rajadas um pouco mais fracas podem atingir São Paulo e o Rio de Janeiro. Vento e frio, aliás, em Porto Alegre, 19 aí de máxima. Frio e chuva em Floripa, a gente tem 22 graus por lá, onde também pode ter ressaca, com ondas de até 3 metros de altura. Previsão, Bonner, que é válida também para o Rio Grande do Sul, chegando a Santa Vitória do Palmar, extremo sul do país. Tá dado o recado, Maju. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, a eleição do primeiro presidente esquerdista da história do México. Mas tem muito mais Copa do Mundo daqui a pouco também. O México elegeu ontem um novo presidente. Andrés Manuel López Obrador vai ser o primeiro político de esquerda a ocupar o cargo.
Quando o assunto ainda não era futebol, uma grande parte do México teve motivo para fazer festa. Viva México! Viva México! 53% dos mexicanos votaram em Andrés Manuel López Obrador para presidente. No discurso da vitória, ele pediu a reconciliação dos mexicanos depois da divisão provocada pela campanha. Obrador teve mais do que o dobro de votos do segundo colocado. O recado mais claro das urnas foi que o povo mexicano quer mudança. Nos últimos 89 anos, o México teve apenas 2 partidos na presidência. O principal foi o Partido Revolucionário Institucional, de centro, do atual presidente Enrique Peña Nieto e do candidato José Antônio Meade. O outro foi o Partido de Ação Nacional, de centro-direita, do candidato Ricardo Anaya. Obrador é um político de esquerda, foi prefeito da Cidade do México e fundou há 4 anos o próprio partido, o Morena, Movimento de Regeneração Nacional. É considerado populista, prometeu transformar o Palácio do Governo em um parque público. Muitos mexicanos apostaram nele para dar jeito em 2 problemas crônicos do México: a corrupção e a violência dos cartéis de drogas. Obrador também vai ter desafios na relação com os Estados Unidos. Um deles é a imigração. O presidente eleito do México já chamou de opressiva, racista e desumana a política de tolerância zero do governo de Donald Trump com os imigrantes sem documentos. Hoje, Obrador disse que vai defender os mexicanos que vivem honestamente aqui nos Estados Unidos e que quer uma relação de respeito entre os 2 países. O presidente americano, Donald Trump, contou que falou hoje por telefone com Obrador, que trataram de imigração e comércio internacional. Trump apostou que Obrador vai ajudar os Estados Unidos com a segurança na fronteira. Aqui no Brasil, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, arquivou um inquérito sobre o deputado federal Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco. O deputado era suspeito de receber doação de R$600 mil de Caixa 2 da Odebrecht. O inquérito foi aberto há 14 meses. Em junho, agora, a Procuradoria-Geral da República pediu mais prazo para concluir as investigações. O ministro Toffoli considerou remota a possibilidade de se encontrarem novas provas contra o deputado depois de prorrogações sucessivas sem que se confirmassem as delações. A defesa de Bruno Araújo disse que todos os depoimentos confirmaram que o deputado não esteve envolvido em qualquer ato ilícito. Que Brasil você quer para o futuro? O meu nome é José Welton. Eu falo do povoado quilômetro 58, no município de Boa Nova, na Bahia. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde mais escolas sejam construídas e não destruídas. Eu sou Romário Valentim Monteiro, sou de Icó, Ceará. O Brasil que eu quero é esse daqui, ó. Com construção de mais reservatório para garantir, principalmente ao povo do Nordeste, mais algo para saciar sua sede. Meu nome é Maicon Jordan, eu estou em Gramado, no Lago Negro. E o país que eu quero para o futuro é um país com mais transparência, um país com mais igualdade. Eu acredito nesse país, eu acredito no Brasil. Meu nome é Márcio Câmara, sou de Ribeirãozinho, no Mato Grosso. Meu nome é Nayane Carrijo. Aqui, às margens do Rio Araguaia, o Brasil que eu quero é um Brasil mais justo, honesto, um Brasil que valorize os profissionais da educação. Eu sou Luiz Roberto, sou da cidade de Potim. E o Brasil que eu quero para o futuro é que as pessoas tenham sabedoria nas palavras ditas e coerência nas atitudes e escolhas, e assim darmos um passo para um Brasil mais digno e justo para todos. Sou Matheus Araújo, de Urucurituba, Amazonas, tenho 19 anos, e o Brasil que eu quero é um Brasil sem desigualdade social, um Brasil sem corrupção, um Brasil forte, igual as correntezas do Rio Amazonas, e um Brasil que possa valorizar mais a enorme riqueza que é o nosso Amazonas. Boa, Matheus. Um Brasil forte como a correnteza do Rio Amazonas. Essa é uma bela imagem para o nosso país. Todas as mensagens do Brasil que eu quero estão disponíveis para você rever a qualquer momento no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. E ainda dá tempo de você participar também? Manda o seu vídeo para a gente. O Grupo Globo divulgou diretrizes sobre o uso de redes sociais pelos jornalistas do grupo.
Essa iniciativa acompanha o que já fizeram os órgãos de imprensa mais prestigiados do mundo, como The New York Times e BBC, para citar aqui só dois, entre muitos exemplos. O objetivo dessas diretrizes é reforçar os princípios da isenção e da imparcialidade, que são pilares do trabalho jornalístico. As diretrizes passam a compor os princípios editoriais do Grupo Globo, que estão publicados em todos os sites do grupo. Para conhecer essas diretrizes, é só você visitar a página do Jornal Nacional na internet, g1.com.br/JN. Nós voltamos a falar da vitória da seleção hoje e de como o nosso time conseguiu neutralizar a surpresa que o México preparou para a gente. E nossos comentaristas, mostram como o Brasil conseguiu conter o bom início de jogo do time mexicano e se impor dentro de campo. Para os mexicanos, el profe. Professor Osório, que sempre arma alguma para seus oponentes. Essa foi a surpresa que ele preparou para o Tite no primeiro tempo. Agredir, jogar muito pelas pontas. Os meninos del Profe agrediram. O México foi o adversário que mais finalizou contra o Brasil na Copa 13 vezes. 8 tentativas mexicanas foram bloqueadas. Mais uma atuação da seleção brasileira sólida, né? Consistente, madura. O sistema defensivo funcionou muito bem. O do México no início também, impedindo o funcionamento da dupla Coutinho e Neymar pela esquerda. A consequência disso é que o Brasil foi empurrado para a direita de campo. E um lado que estava devendo havia muito tempo respondeu muitíssimo bem. No segundo tempo, o Fagner resolveu o problema da marcação dele, ele tomou conta de qualquer um que caísse por ali, e aí o William ficou totalmente tranquilo para agredir. Se o William entregou cada gota de suor, Neymar, enfim, assumiu o papel que lhe cabe. O Neymar hoje voltou a jogar como ele estava jogando durante os jogos das eliminatórias. Muita participação na parte coletiva e a gente fala sempre, né? Quando a parte coletiva funciona, a individualidade aparece. Hoje ele fez uma grande partida. Hoje o Brasil teve seu maior percentual de chutes no gol. 10, quase metade das 21 tentativas. Evolução ofensiva, que ainda não se vê em Gabriel Jesus. Não há necessidade do Gabriel ser o artilheiro da Copa, mas 2, 3 gols que o Gabriel faça vai fazer uma grande diferença nessa caminhada do Brasil. Até porque seu concorrente, Firmino, mostrou eficiência, além do companheirismo. Pois é, profe, chegou a hora do adiós. O professor Adenor que segue por aqui, escapando dos rivais sem tropeçar. Tinha que mostrar sua cara, tinha que mostrar o poder do futebol brasileiro, e mostrou. É isso, a fera começou a mostrar as caras. Assim, essa moça dourada vai ficando cada vez mais visível. E a boa atuação do Neymar hoje em campo foi a melhor resposta que ele poderia ter dado para os críticos, né? Absolutamente a melhor resposta. E o Tadeu Schmidt vai falar sobre isso hoje. Vamos ver. Desde que começou a Copa, é a brincadeira preferida na internet. Todo mundo adora fazer piada dizendo que ele cai demais, rola demais, finge demais. Agora coloca o cara rolando pra fazer o gol. Coloca. Vai no gol! Vai no gol! Porque o Neymar também vai pro chão pra fazer gol, amigo. Gol! Também tem gente reclamando sério que ele exagera, simula, etc. O pior é que a fama pega e aí tem gente que fica duvidando. Alguém acha mesmo que não rolou um pisão na canela ali? Ah, mas ele exagerou, não era pra tudo isso. Eu conheço gente que faz um escândalo por causa de uma topadinha numa pedra. Só que ninguém tem 500 câmeras apontadas pra você em todos os momentos. Cada um reage de um jeito e cada um brinca de um jeito. Assim como cada um demonstra suas emoções de uma forma. A nossa torcida, por exemplo, tem uma relação especial com o hino. A gente está aqui para quebrar o protocolo. Quando acabou a gravação, o locutor chegou a anunciar o hino mexicano. México! Mas alguém mais sensato pensou: deixa os brasileiros cantarem o hino do tamanho que eles querem. Quem não fica empolgado com isso? Quem não fica empolgado percebendo que o foguetinho que vinha apagado hoje decolou? Quem não fica empolgado ao saber que a gente só levou um gol na Copa inteira? E daquele jeito, né? O tal do vacilão. Quem não fica empolgado percebendo que o time vai para o intervalo com algumas dúvidas e volta cheio de certezas? Porque o treinador acertou as coisas. Ficou muito clara a instrução. Vamos apavorar!
Vamos apavorar! Nosso amigo aí nem é da seleção e virou meme também. Fica tranquilo, parceiro. Cada um demonstra suas emoções de um jeito. Quem não fica empolgado ao perceber que o nosso craque tá melhor a cada jogo? Vamos ficar atento mesmo. Olha lá quem já tá a caminho. Que o Brasil siga rolando adiante, desse jeito que ninguém para. E já estamos indo para as quartas de final. Ainda vai ter muita gente caindo, ainda vai ter muita piada. Não pode exagerar, nem na cena, nem na piada. A seguir, Inglaterra, Colômbia, Suíça e Suécia decidem amanhã as duas últimas vagas das quartas de final. Dois confrontos fecham a fase das oitavas de final amanhã. Colômbia e Inglaterra vão ter frente a frente dois artilheiros que passam por momentos bem diferentes. Pouco antes da Copa ele arrancou, deixou todos para trás e virou o astro absoluto da Inglaterra. A comissão técnica reconheceu o valor de Harry Kane e o transformou em capitão do time. Na Rússia, ele começou uma caçada. Aos gols, a artilharia. Com 5 na Copa, ele está na frente nessa corrida. O técnico da Colômbia disse que o Harry é um jogador fantástico, um goleador eficaz, certeiro, que está num momento único. A Colômbia também tem o seu atacante de nível internacional. Há muitos anos, o Falcão Garcia é uma referência nesse time sul-americano. Um astro em dívida quando o assunto é futebol inglês. Nas 2 temporadas em que ele atuou no Manchester United e no Chelsea, o instinto de artilheiro não foi o mesmo. O técnico inglês, Southgate, acha que ele nunca esteve em forma quando jogou na Inglaterra, por causa de uma cirurgia. Mas o Falcão redescobriu a sua melhor forma no Mônaco. E sempre que ele joga pela Colômbia, os seus movimentos na área são incríveis. Nessa Copa, toda a movimentação do Falcão não se transformou em gols. Artilheiro singular, com apenas um marcado aqui na Rússia. Bonito, por sinal, contra a Polônia. Diante dos ingleses, é bem provável que ele não tenha a ajuda do James Rodrigues, ainda machucado. Chance ainda maior de provar o seu valor contra os inventores do futebol. O Falcão admitiu que não brilhou como desejava na Inglaterra, mas isso faz parte do passado. O presente pertence a um atacante confiante, num time de ritmo envolvente. No outro jogo de amanhã, Suíça e Suécia confiam na força do conjunto. Os capitães da Suíça e da Suécia estavam mais do que felizes ao responderem às perguntas dos jornalistas. Afinal, eles eram as estrelas da prévia de um espetáculo em São Petersburgo que todos esperavam, antes da Copa começar, que seria o destino natural da seleção da Alemanha. Sem os campeões de 2014, em campo, os jogadores se davam conta de que nessa Copa eles podem ter uma esperança bem mais concreta de ir mais longe. Como disse o técnico da Suécia, alguns resultados são bem surpreendentes. Ver grandes seleções caindo é interessante e até estimulante para nós. Tanto a Suécia como a Suíça são times que chegaram até aqui com bons resultados. Vai ser um jogo de uma seleção que empatou com o Brasil contra outra que venceu o México por 3-0. São equipes com estilos bem parecidos. Defendem muito bem, mas têm poucas opções no ataque. O 6º lugar no ranking da FIFA dá aos suíços um status de favoritos. Mas esse time da Suécia impressiona por ter conseguido formar uma equipe capaz de superar a ausência de Ibrahimovic, que durante mais de uma década foi o craque solitário do futebol sueco. É um pouco a história dessa Copa. A união faz a força. Então vamos aos horários dos jogos de amanhã. Vamos lá para a agenda? Último dia das oitavas de final, hein? Então, Suécia e Suíça jogam às 11 da manhã, hora de Brasília. Às 3 da tarde tem Colômbia e Inglaterra. Mas, relembrando que na sexta-feira, dia 6, tem Brasil nas quartas de final contra a Bélgica, jogão em Kazan. No mesmo dia, jogam Uruguai e França. Se o Brasil passar pela Bélgica, vai para a semifinal,
onde pega o vencedor de Uruguai e França. Aí teremos confronto de campeões do mundo, né? Bom demais. E antes de encerrar, vamos mostrar um visitante que apareceu aqui no estúdio hoje à tarde, durante o Jornal Hoje? Olha só. É o sonho de consumo de todo mundo. A taça da Copa do Mundo. E sabia que ninguém pode mexer nela, né? Sem luvas. A não ser o capitão. Capitão de time que foi campeão do mundo, por isso que o Iker Casillas foi quem trouxe a taça. O presidente da FIFA, estadistas. De resto, ninguém pode colocar a mão, não. Só com luvas. Só com luvas. E a gente fica por aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Bonner. Até amanhã. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Eu já ia me esquecendo, Bonner. O Zagallo pediu para dizer, faltam 3. Faltam 3, Bonner. Beleza. Galvão, cuida dessa garganta aí, viu? Agora você tem que poupar, porque hoje foram os gols, foi a pré-hora do jogo, foi o Jornal Nacional. Cuida dessa garganta aí, porque a gente precisa da tua voz na sexta-feira, tinindo. Bora. E aí a gente pode acabar com a tua voz na sexta-feira, porque aí você já narra logo uma goleada, mete 6, 7 gols. Não, vamos dar o troco nos Aliás, caras. Por falar em voz, gostei muito de você gritando, Tafarel! Ficou muito bacana. Pô, eu vou te dizer que hoje você mesmo rouco não desafinou, tá vendo? Isso daí é uma questão de domínio da própria voz. Isso é técnica. Esse é Galvão Bueno, gente. Esse é Galvão Bueno. Obrigado, Galvão. Boa noite pra você. Bem-vindo de volta. Boa noite. Renata, Boa noite. até amanhã. Bom descanso pra vocês. Até amanhã. Olha só, depois da Central da Copa tem Jornal da Globo, hein, gente? Mais Copa do Mundo. Boa noite, até amanhã.